Os policiais zombaram do menino quando ele disse que seu pai era um soldado de operações especiais, até que ele entrou. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O Parque Ibirapuera, onde centenas de famílias se reúnem para aproveitar o final de semana. Risos de crianças ecoam por todo o espaço, o rangido das bicicletas se mistura com a melodia suave do violão de um artista de rua próximo ao chafariz. Uma brisa leve sopra, trazendo consigo o perfume de jasmim dos arbustos à beira do caminho. Léo, um menino de 9 anos, corre animado pelos arredores dos banheiros públicos, os olhos brilhando de entusiasmo. Ele veste um moletom vermelho e uma calça esportiva um pouco curta de tanto usá-la ao longo do ano, mas ainda limpa. Enquanto corre, grita: "Mãe! Vou ao banheiro rapidinho e já volto." A jovem mãe, com os cabelos castanhos presos de forma simples, acena e sorri de longe. "Vai rápido, hein? Depois a gente vai tomar sorvete." Léo assentiu com a cabeça e correu em direção ao prédio dos banheiros públicos. Mas, ao chegar, o clima mudou repentinamente. Um grito veio de dentro. "Larga isso! Não se aproxime!" Em seguida, ouviu-se o estilhaçar de vidro, passos apressados e o grito apavorado de uma mulher. As pessoas ao redor se viraram, assustadas. Em questão de minutos, 3 viaturas da polícia chegaram com sirenes ligadas, seguidas por uma ambulância e um carro de comando com o logotipo da Polícia Nacional. Agentes fortemente armados saltaram dos veículos. Os civis foram afastados da área, e uma barreira de segurança foi erguida. Um oficial alto, de expressão séria, pegou o megafone e anunciou: "Todos para trás. Esta área foi isolada por situação de risco." Léo se assustou ao ver a barreira sendo erguida. Uma enxurrada de pensamentos invadiu sua mente. Ele correu para frente, tentando passar pela multidão em alvoroço. "Deixem eu entrar. Eu preciso entrar." Um policial jovem chamado Sérgio Gomes, pouco mais de 30 anos, cabelo cortado bem curto, virou-se para ele com a testa franzida. "Ei, garoto, o que pensa que está fazendo? Volte para trás." Léo gritou, os olhos tomados pelo pânico. "Meu pai é da Força Especial. Se não me deixarem entrar, algo ruim vai acontecer. Por favor." Sérgio riu e se virou para o colega ao lado, um homem gorducho chamado Estevão Moreira, que usava óculos escuros. "Ouviu isso, Estevão? Temos um agente mirim aqui." Estevão resmungou, tentando conter o riso. "Talvez seja o filho do 007. Algumas pessoas ao redor começaram a rir alto. Uma moça jovem levantou o celular para filmar a cena de Léo tentando atravessar a barreira. "Olha esse garoto. Deve ter jogado videogame demais e tá achando que é real." Léo ficou vermelho, mas não recuou. Ele mostrou um velho cartão de identidade, já desbotado e amassado pelo tempo. "Aqui. Esse é o crachá do meu pai. David Mark serviu na Unidade Tática Especial." Sérgio deu uma olhada e zombou. "Esse cartão deve ter vindo de um jogo eletrônico, né?" Léo gritou. "Não é. É verdade. Eu sei que meu pai pode ajudar. Vocês estão errando." Sérgio abaixou a voz e se aproximou. "Escuta, garoto, isso é coisa de adulto. Não complique mais. Volte para sua mãe." Um senhor na multidão balançou a cabeça. "Criança hoje em dia tem uma imaginação." Uma mulher sussurrou. "Coitado, deve ter sido abandonado pelo pai e ainda sonha com ele." Léo começou a tremer, apertando com força o crachá. Lágrimas brotavam nos cantos dos olhos, mas ele tentava manter a compostura. "Meu pai contou sobre o tio Ivan, ele tem problemas, se vocês entrarem sem saber como, será perigoso para todos." Estevão riu alto. "Ah, ele ainda sabe o nome do suspeito. Esse garoto realmente curte um filme de ação." O vídeo de Léo gritando no meio da multidão, segurando o crachá desbotado, logo se espalhou nas redes sociais. Em poucos minutos, centenas de compartilhamentos com títulos como
Garoto de São Paulo e o delírio do agente secreto. O filho do 007 foi visto na vida real. Na internet, os comentários zombeteiros não paravam. Daqui a pouco quer desarmar bomba. Alguém manda a mãe dele cancelar a Netflix. Léo se encolheu na calçada, os olhos perdidos encarando a barreira policial. Risos, cochichos, luzes de celulares apontadas para ele. Mas ele não chorou alto. Apenas deitou a cabeça nos joelhos e sussurrou: "Pai, e eu tentei." Em outro ponto, uma jovem policial chamada Lúcia Oliveira, recém-chegada à força, observava a cena com o coração apertado. Ela começou a se aproximar de Léo, mas logo foi interrompida por Sérgio, que gritou: "Oliveira! Volte ao seu posto. Sem tempo para sentimentalismo." Lúcia apertou os lábios e recuou em silêncio. De um veículo de comando ao fundo, uma voz firme soou pelo rádio. "Recebemos informação de que o suspeito está com um revólver, sem armas automáticas. Parece um amador que tentou roubar algo e se desesperou." Sérgio assentiu e apertou o rádio. "Entendido. Não há necessidade da equipe especial. Vamos tentar negociação." Lúcia franziu a testa e se aproximou de Estevão, sussurrando: "Tem certeza? A mulher lá dentro disse que ele gritava sobre guerra. Não soa como um amador." Estevão deu de ombros. "Ah, é seu primeiro dia em campo? Relaxa. Deixe os veteranos cuidarem." Lúcia olhou novamente para Léo, ainda encolhido sozinho. Ela murmurou: "Eu não acho que ele esteja mentindo." Sérgio zombou: "Então vamos esperar o 007 do moleque aparecer." No meio da multidão, um homem mais velho, usando um casaco desbotado e barba por fazer, observava a cena em silêncio. Sua mão tremia de tanta força ao apertá-la. Quando seus olhos encontraram Léo, seus lábios se fecharam, cheios de dor. Mas ninguém notou sua presença. Ninguém ainda sabia que uma verdade terrível estava prestes a emergir e que o menino ridicularizado por todos era o único que tinha percebido. 1 hora se passou desde o isolamento da área dos banheiros públicos. A notícia sobre o roubo armado se espalhou por todas as plataformas. Sob o sol escaldante do meio-dia, a multidão continuava ali. As crianças eram levadas embora pelos pais, mas os adultos curiosos permaneciam atrás da barreira. Câmeras de televisão começaram a chegar, repórteres se empurrando, microfones erguidos. Léo ainda estava encolhido na calçada. Suas mãos apertavam o crachá desbotado do pai como se fosse o último elo com a realidade. Seu rosto ruborizado de raiva, mas os olhos já secos por não terem mais lágrimas. Do carro de comando, o alto-falante soou: "Solicitamos que a imprensa mantenha distância. Zona de risco." Um grupo de jornalistas do canal TV Cultura, liderado por Patrícia Silva, uma repórter de meia-idade com cabelo castanho, aproximou-se de Léo. Ela fez sinal para o cinegrafista e se abaixou. "Você é o garoto que gritou ali na frente, não é?" Léo não respondeu. Patrícia sorriu, a voz suave: "Só queremos entender o que aconteceu. Pode nos contar sobre seu pai?" Léo a olhou e respirou fundo. "Meu pai é David Marques. Ele serviu na Força Especial do Corpo de Elite. Ele saberia lidar com isso. Eu só queria que eles me ouvissem um pouco." Patrícia assentiu, fingindo anotar, e perguntou: "E onde ele está agora?" "Eu não sei. Ele deixou a unidade depois que um colega morreu numa missão em Belo Horizonte. Desde então, vive recluso." Tudo foi gravado pela câmera. Logo depois, o vídeo editado foi postado nas redes com o título: "Garoto de São Paulo acredita que pai é agente especial e clama por ajuda em meio à crise." Mas o mais cruel ainda estava por vir. Menos de 1 hora depois, as redes foram inundadas com memes zombando do rosto atônito de Léo. Quando você acha que seu pai é um super-herói? O herdeiro do Call of Duty. Mini Agente, temporada 1, episódio 1. Debaixo de cada postagem, milhares de comentários.
As crianças estão sendo lavadas por filmes. Pai é da força especial, mas usa moletom rasgado? Esse pai dele deve estar vendendo bilhete de loteria por aí. Léo viu algumas dessas frases na tela do celular de um rapaz próximo. Seu coração apertou. Já não sabia em que acreditar. Todos diziam que ele era louco, que seu pai nunca esteve em força nenhuma. Uma mulher de meia idade, Isabel Rocha, disse em voz alta entre os espectadores: Estou aqui desde cedo e não vi ninguém chamado David. Talvez esse menino tenha inventado tudo para chamar atenção. Um homem de óculos chamado Carlos Jimenez completou: A mídia adora sensacionalismo. Essa criança claramente tem problemas. Lúcia Oliveira, a policial de antes, ouviu. Ela olhou para Léo, sentindo um aperto no peito. Se aproximou dele com delicadeza, se abaixou e perguntou: Você está bem? Quer um pouco de água? Léo balançou a cabeça, a voz rouca. Não preciso de nada. Só queria que me escutassem. Lúcia ia dizer algo, mas Sérgio interrompeu. Oliveira. Quantas vezes já falei? Esquece esse garoto. Ela se levantou rapidamente, assentiu e virou as costas a contragosto. Léo mordeu os lábios até sangrar. Olhou para a multidão, para os rostos estranhos e indiferentes, alguns até divertidos com o sofrimento de uma criança. Eu conheço o tio Ivan. Vi fotos antigas. Ele serviu com meu pai. Ele tem trauma de guerra. Se vocês entrarem com uniforme, ele vai achar que vieram matá-lo. Outro policial, Tenente Ramiro, pareceu incomodado. Garoto, é a última vez que peço, se afaste. Ou vou chamar sua responsável. Estou dizendo a verdade. Não estou mentindo. Isso não é problema seu. Afaste-se. Ramiro empurrou levemente o ombro de Léo, fazendo com que ele quase caísse. A multidão voltou a se agitar. Alguém registrou o momento e postou com a legenda: Versão mirim de resistência à autoridade em São Paulo. Léo se levantou, os lábios tremendo, as mãos cerradas em punhos. Ele gritou: Se acontecer alguma coisa lá dentro, vocês vão se arrepender. Todos ao redor caíram na gargalhada. Sérgio olhou para ele como se estivesse vendo uma criatura exótica e então virou as costas friamente. Uma outra repórter, Ana Barreto, da emissora EBC, aproximou-se de Patrícia Silva e sussurrou: Crianças assim, um dia viram radicais. Vivem em um mundo de fantasia. Patrícia riu com desprezo. Já temos material. Seja verdade ou não, o público vai adorar. Quem não quer saber sobre uma criança que acredita ser filha de um espião? Nesse instante, uma figura ao longe começou a se aproximar da barreira. Usava um casaco desbotado, sapatos de couro gastos, e andava com uma leve claudicação. Ninguém reparou nele. Ninguém sabia quem era. Exceto Léo. Os olhos do garoto se arregalaram ao reconhecê-lo. Pai. Mas ninguém ouviu sua voz em meio ao barulho da multidão. Quando o homem chegou perto da barreira, foi barrado por 2 agentes. Sérgio aproximou-se com expressão irritada. O que o senhor quer? O homem tirou do bolso um crachá antigo e o ergueu. Meu nome é David Marques. Fui da unidade especial G.RS número 3. Vim falar com Ivan Cardoso. Sérgio caiu na risada, tão alto que fez a multidão se virar para olhar. Saiu de um asilo, foi? Aqui não é quartel de velharias. David não reagiu. Seu olhar era penetrante, a voz calma. Se não quiserem ver mais vítimas, é melhor me darem uma chance. Um grupo de policiais se aproximou, entre eles Ramiro e Estevão. Todos olhavam para David como se ele tivesse saído de um conto antigo. Lúcia Oliveira observava em silêncio. Havia algo muito verdadeiro naquele olhar. Mas ela não teve coragem de dizer nada. Sérgio se aproximou mais e falou alto. Certo. Vamos considerar. Mas por agora, afaste-se. Isso aqui é uma situação de risco real,
Não sessão de histórias de guerra. Léo, atrás dele, olhos vermelhos, gritou. É meu pai. Ele pode ajudar. Cale a boca. Gritou Sérgio ao virar-se. Léo tapou os ouvidos, mas continuou gritando. Por favor. Acreditem em mim. A cena deixou alguns ao redor desconcertados. Mas ninguém tomou iniciativa. Sob o sol forte, em uma São Paulo repleta de desconfiança e sarcasmo, um menino de 9 anos estava sendo esmagado por um sistema que não acreditava na verdade simplesmente porque ela era diferente demais para ser ouvida. Dentro da tenda improvisada que servia como centro de comando no parque, uma tela grande mostrava o mapa do local. Havia a planta do bloco dos banheiros públicos, analisada por imagens das câmeras de segurança. Agentes, técnicos e negociadores acompanhavam tudo atentamente. O ambiente era tenso, mas com um ar de autoconfiança e acreditavam estar no controle. Sérgio falou ao microfone. Já identificamos o suspeito, um homem, entre 37 e 40 anos, cerca de 1,75 m, porte médio, armado com revólver. Está em estado de pânico, mas sem sinais de agressão contra reféns. Nenhuma evidência de armamento pesado ou ação terrorista organizada. O delegado-chefe Júlio Pereira, homem grisalho com vasta experiência em casos graves, franziu a testa. E com base em que afirmam que ele não representa alto risco? Sérgio respondeu confiante. Ouvimos ele chamando a refém de Oshika, sem mencionar nome. Isso indica que não há alvo específico. Além disso, ele permitiu 2 vezes que a refém se aproximasse da porta sem disparar. Isso mostra que ele não deseja ferir. A tenente de comunicação, Sônia Vargas, interrompeu. A imprensa está em cima. Se houver tiro, vai para a rede nacional. Temos que seguir o protocolo de negociação antes de qualquer ação direta. Pereira assentiu devagar, mas seus olhos continuavam desconfiados. Já checaram os antecedentes? Sérgio respondeu. O nome é Ivan Cardoso. Sem ficha criminal. Desempregado. Tem histórico militar, mas consta que saiu por motivos de saúde mental, sem detalhes. Estamos solicitando mais informações. No canto da sala, Lúcia Oliveira estava encostada na parede, os olhos fixos no homem barbudo sentado do lado de fora da barreira. Ela sussurrou para o colega. Se aquele homem for mesmo David Marques, as informações dele podem ser cruciais. Parece que ninguém sequer verificou. O tenente Jorge Rodrigues deu de ombros. O delegado ainda não autorizou. E se ele for só mais um louco? Lúcia permaneceu em silêncio. Do lado de fora da barreira, Léo permanecia ao lado do pai. David olhava atentamente para o bloco dos banheiros, com o olhar de alguém que conhecia bem esse tipo de estrutura, usada em operações de armadilhas nos seus anos de serviço. Ele perguntou ao filho, com voz suave. Você ouviu claramente o nome do suspeito? Tio Ivan Cardoso. Você falou dele uma vez. Foi em Curitiba, né? David assentiu levemente. Seus lábios se comprimiram, claramente em conflito interno. Ele não está bem, Léo. Foi afastado da equipe depois de ver um colega morrer na frente dele. Às vezes, no meio da noite, ele gritava o nome dos amigos, mesmo dormindo. Eu tentei manter contato, mas acabei perdendo o rastro. Léo falou com voz trêmula. Se você não fizer nada, eles vão entrar lá, não vão? David olhou para a barreira. Sérgio comandava a equipe tática com um olhar empolgado, como se visse ali uma chance de mostrar serviço. Eles não entendem o Ivan. Pensam que é só um ladrãozinho. Mas se entrarem da forma errada, ele vai achar que é uma emboscada. E vai reagir como foi treinado. Léo gritou em direção à barreira. Eu já falei. Ele sabe lutar. Ele fez parte da equipe do meu pai. Por favor, escutem. A multidão se sobressaltou. Alguns repórteres aproximaram os microfones. Estevão Moreira fez uma careta e se aproximou de Léo. Ei,
se você continuar gritando, vamos chamar sua mãe para te levar embora, disse um dos policiais. Lúcia se aproximou, interrompendo. Senhor, posso verificar novamente as informações sobre Ivan Cardoso? O histórico militar dele ainda não foi confirmado com clareza. Sérgio lançou-lhe um olhar cortante. Oliveira, você não é da equipe de análise. Afaste-se. Lúcia apertou os lábios. Mas então, como se não pudesse mais se conter, virou-se para o delegado Pereira que passava por perto. Senhor, com licença. Eu acredito que o homem lá fora seja realmente David Marques. E acho que ele conhece o suspeito. Pereira parou. Olhou para Lúcia, depois para David, seu olhar era penetrante. Após alguns segundos de silêncio, deu a ordem. Chamem o setor de segurança militar. Verifiquem o número do crachá antigo dele. Se for autêntico, ele terá 5 minutos para falar. Não mais que isso. Apenas 10 minutos depois, o resultado da verificação do Departamento de Veteranos chegou. David Marques, ex-agente especial, treinado em táticas especiais, aposentado por trauma psicológico após explosão em Belo Horizonte. Altamente recomendado em técnicas de negociação desarmada. O delegado Pereira refletiu, fez sinal para que Sérgio e o grupo de conselheiros se aproximassem. Sônia Vargas levantou uma planilha de risco. Se ele entrar e falhar, toda a responsabilidade cairá sobre nós. A mídia vai nos massacrar se ele for baleado. Sérgio interveio. Ainda sou contra. Permitir que alguém sem função ativa entre no local é um risco. Isso aqui não é tempo de guerra. É a lei. Lúcia, atrás deles, falou com voz baixa. Senhor, se não deixarmos ele entrar, estamos apostando com a vida dos reféns. Pereira olhou o relógio e finalmente ordenou. Preparem um microfone de lapela. Sem armas. Sem colete à prova de balas. Ele terá 3 minutos. Se não houver progresso, intervir conforme o plano. Enquanto os equipamentos eram ajustados, Léo segurou com as mãos trêmulas a mão do pai. Pai, e você tem certeza? David sorriu. Já entrei em lugares bem mais perigosos. Mas nunca por um motivo tão importante quanto hoje. Léo desabou em lágrimas e o abraçou. David acariciou os cabelos do filho, depois olhou para Lúcia. Obrigado. Obrigado por não ficar em silêncio. Lúcia assentiu, emocionada mas tentando manter a compostura. O senhor tem 3 minutos. Acredito que não vai precisar de mais do que isso. David sorriu levemente e caminhou devagar em direção à área isolada. A multidão se abriu, todos olhando em silêncio para ele. Enquanto isso, dentro do banheiro, uma jovem chamada Inês Garcia, funcionária da limpeza, estava caída no chão, os pulsos amarrados com uma manga de jaqueta improvisada. Sangue escorria de um corte na testa. À sua frente, um homem de barba espessa, cabelo desgrenhado, segurava um revólver. Ivan Cardoso andava de um lado para o outro, murmurando. Eles vão vir e vão me matar e igual em Kandahar. Inês sussurrou. Eu não sou soldado e sou só faxineira e por favor, me solta. Ivan apontou a arma para a escuridão. Ouvi passos. Eles estão vindo. Não vão me derrubar. Nesse momento, David atravessou a porta. Sem colete, sem arma, apenas com o microfone preso à camisa. E o mundo inteiro lá fora prendeu a respiração. Dentro daquele banheiro antigo, a luz fraca de uma lâmpada fluorescente piscando tornava o ambiente ainda mais sufocante. O cheiro de amônia se misturava com o de sangue e suor. No chão, Inês Garcia gemia, com a mão pressionando o ombro ensanguentado. Tinha sido baleada ao tentar fugir alguns minutos antes. O tiro não foi fatal, mas o sangramento era intenso e a deixava tonta. Ivan Cardoso estava a poucos passos dela, ainda com a arma levantada, os olhos injetados de sangue. Seu corpo tremia, os lábios murmurando frases desconexas. Eles chegaram, e eu sabia, e querem me silenciar como em Faluja. Inês chorava aos soluços, com voz fraca.
Por favor, e eu sou só da limpeza, e não sei de nada. Ivan girou bruscamente, os olhos vidrados. Cala a boca. Você é isca, não é? Eles sempre usam mulheres como isca. Eu já vi isso. Não sou idiota. Inês balançava a cabeça desesperadamente, seu corpo se encolhendo de dor e medo. Jamais imaginou que aceitar cobrir o turno de uma colega resultaria em um pesadelo desses. Do lado de fora, a situação era igualmente caótica. A polícia erguia mais barreiras para afastar ainda mais a multidão. Repórteres se empurravam, e helicópteros de TV sobrevoavam o local. Lúcia Oliveira correu até a ambulância, gritando: "Temos ferido lá dentro. Preparem maca e maleta médica." Um enfermeiro chamado Antônio Dias, com o rosto pálido de tensão, respondeu: "Quantas vítimas?" "Pelo menos uma. E pode haver mais se não agirmos corretamente." De volta à cena, David Marques caminhava lentamente em direção à porta semiaberta do banheiro público. O microfone preso ao seu peito transmitia o som diretamente à sala de comando, onde todos estavam colados às telas e fones de ouvido, atentos a cada respiração. Ele parou a poucos metros da entrada, sua voz firme e calma. "Ivan, e sou eu, David. David Marques. Lembra de mim?" Lá dentro, Ivan virou-se imediatamente, apontando a arma para a porta. "David? Você acha que eu sou idiota? Você também está com eles." David não se moveu, a voz ainda serena. "Não. Não estou armado. Não vim para te prender. Vim por causa da Inês, e por você." Ivan soltou uma risada amarga, cada palavra cortante. "Por mim. Vocês me deixaram para morrer naquela missão final. Eu gritei no rádio. Vocês ouviram e não vieram." David fechou os olhos por alguns segundos. Seus lábios tremeram, como se as memórias voltassem com força. Ele abriu os olhos, e disse pausadamente: "Eu ouvi. Implorei ao comando para me deixarem ir te buscar. Mas eles não permitiram." Silêncio absoluto. Na sala de comando, ninguém respirava. A imprensa do lado de fora também interrompeu a cobertura, não havia atualizações. Só o som trêmulo vindo do microfone de David preenchia o ambiente. Ivan não respondeu. Mas a arma foi abaixada, apontando agora para o chão. David continuou com delicadeza: "Você lembra quando te ensinei a desmontar uma arma com um olho fechado? Você sempre desmontava errado por causa do nervosismo." Um segundo, e dois, e então uma risada rouca veio de dentro. "Você me fez desmontar por 3 semanas seguidas, e só me deixou comer sobremesa quando consegui fazer no escuro." David sorriu, dando mais um passo à frente. "Você era o mais rápido da equipe, Ivan. Ninguém era melhor. Mas a guerra não perdoa nem os melhores." Nesse instante, um grito rompeu o momento. Ele se mexeu. "Ele está armado." Era Paulo Estrela, um jovem atirador de elite, que, ao olhar pela mira, interpretou erroneamente o movimento de Ivan ao levantar o braço para longe de Inês. Paulo gritou. Viu o alvo se mover de forma suspeita. Autorizado a atirar? Na sala de comando, Sérgio apertou o rádio e gritou: "Aguardem ordens. Não disparar. A situação ainda não está clara." Mas já era tarde. Um disparo seco ecoou da torre de observação. Uma bala atravessou a velha parede de cimento, ricocheteando na parede oposta e fazendo estilhaços de azulejo voarem. Um dos pedaços atingiu o joelho de Ivan, que gritou de dor. Ivan se sobressaltou, o instinto de combate ativado. Ele gritou: "Armadilha! Eles vieram me matar." Virou-se bruscamente, apontando a arma para Inês, gritando: "Não vou morrer sozinho." David gritou: "Ivan, não. Ninguém quer te matar." Mas já era tarde. Outro tiro ecoou desta vez da arma de Ivan. Gritos tomaram conta do local, tanto de dentro quanto de fora.
Inês caiu no chão, sangrando sem parar. David correu até ela, ignorando o perigo, e conseguiu afastar a arma da mão de Ivan antes que ele disparasse novamente. Os dois rolaram no chão frio, lutando. David gritou no microfone: "Chamem a emergência. Temos uma pessoa baleada." Do lado de fora, socorristas atravessaram a barreira, empurrando uma maca. Policiais afastavam a imprensa. Léo correu junto, mas Lúcio segurou. "Léo, pare. É perigoso. Eu preciso saber se meu pai está bem." Lúcio segurou com força, olhos marejados. "Seu pai é o homem mais corajoso que já vi. Ele vai ficar bem." Na sala de comando, o delegado Pereira bateu na mesa com raiva. Quem atirou sem autorização? Quem puxou o gatilho? Um tenente correu para informar. Foi Paulo Estrela, novato. Ele achou que o suspeito ia atacar. Pereira berrou: "Suspendam ele imediatamente. Retirem-no da cena." Dentro do banheiro, Ivan estava imóvel, cobrindo a cabeça com as mãos, tremendo como uma criança. "Eu não sei o que fiz, e eu não queria matar ninguém, e foi ele que atirou primeiro." David arfava, apoiando Inês desmaiada. Seu sangue manchava a camisa de David. Ele segurava sua mão, tentando dizer algo, mas não conseguia formar palavras. Os paramédicos chegaram correndo, colocando ambos na maca. Tanto Ivan quanto Inês foram levados, mas em estados completamente distintos, uma vítima, o outro um suspeito rendido. Do lado de fora, o caos dominava. Gritos, choro, repórteres falando sem parar nos microfones, como um enxame descontrolado. Léo permaneceu parado, petrificado. Tudo aconteceu rápido demais, forte demais, doloroso demais para uma criança entender. Lúcia abaixou-se e tocou seu ombro com delicadeza. "Léo, e algo terrível aconteceu. Mas seu pai salvou muitas pessoas. E você também. Sem você, ninguém teria entendido o quão grave era tudo isso." Léo ficou em silêncio, os lábios cerrados, os olhos secos de tantas lágrimas. Nas redes sociais, o vídeo de David salvando o refém começou a viralizar. Ao mesmo tempo, surgiu o vídeo de Paulo admitindo ter atirado por engano, gerando uma nova onda de indignação. A opinião pública se dividia. Alguns exaltavam David como herói. Outros criticavam a polícia por falta de controle interno. E entre tudo isso, ninguém mencionava o menino que primeiro levantou o alerta. Ninguém, e exceto uma pessoa. O delegado Júlio Pereira olhou pela janela e viu Léo parado ao lado de Lúcia. Ele suspirou e disse a um subordinado: "Nós não ouvimos, e agora alguém teve que sangrar por isso." A ambulância que levava Inês saiu do parque com a sirene ligada. Quem testemunhou tudo ainda estava em choque. A mídia imediatamente noticiou: "Refém gravemente ferida em assalto no Parque Ibirapuera. A polícia divulga correção oficial." Críticas contra a atuação da polícia se espalharam, junto com o vídeo de David Marques correndo para impedir o atirador. Sob o sol escaldante, David estava parado ao lado da área de segurança. Sua camisa ensanguentada, o olhar cansado, mas com uma serenidade quase inexplicável. Léo correu e o abraçou apertado, chorando: "Pai! Eu pensei que tinham te matado." David abaixou-se e o abraçou com força. "Estou bem. Mas a moça, e talvez não. Se eu tivesse chegado um segundo depois." Lúcia Oliveira aproximou-se, os olhos vermelhos. "Me desculpe. Eles deviam ter deixado o senhor entrar antes." Sérgio também chegou, com o olhar fechado. Cruzou os braços, encarando David de cima a baixo. "Você causou desordem, quebrou o plano de comando e ainda deixou a refém ser ferida. E agora quer ser tratado como herói." David não respondeu. Lúcia interveio com firmeza: "Não foi culpa dele. A moça foi baleada por engano, e isso fez o suspeito surtar." Sérgio riu com desdém. "Não ouvi ninguém da equipe assumir isso. E quanto ao tal David Marques, ele está aposentado há quase 10 anos.
Essa força não é mais lugar para fantasmas de guerra. Léo apertou os punhos e explodiu. Meu pai não é fantasma de guerra. Ele acabou de salvar uma vida. Sérgio lançou um olhar a Léo. E você, moleque, que acha que é filho de super-herói, devia voltar para casa. Isso aqui não é filme de ação. Lúcia deu um passo à frente e falou com firmeza. Você já escutou a gravação? Todos ouviram Ivan admitir que foi treinado por David. Ele era o único que podia ajudar. Sérgio bufou com desprezo. Então você tem provas de que ele ainda está apto? Avaliação psicológica? Autorização de intervenção? Você quer colocar em campo uma pessoa desarmada, sem credencial, sem ordem formal? Está pedindo outra tragédia? Nesse momento, o delegado Júlio Pereira se aproximou. Ele permaneceu em silêncio por um instante, acenou com a cabeça para David. Você é Marques? Sou. Li seu dossiê. Já foi um dos melhores. Sérgio interrompeu. Senhor, permita-me lembrar que ele se aposentou por motivos psicológicos, sem passar por requalificação. Se deixarmos que ele continue intervindo, todo o risco recairá sobre nós. David permaneceu em silêncio. Pereira virou-se para ele, com tom calmo, mas firme. Você tem consciência de que está entrando em uma situação extremamente perigosa? Isso não é um exercício. Se falharmos, mais vidas podem ser perdidas. Eu sei, respondeu David, sem hesitar. Mas se não intervirmos da forma correta, Ivan não vai parar. Ele está em pânico. Ele não percebe que já atirou. Um grupo de jornalistas se aproximou. Patrícia Silva levantou o microfone e perguntou. O senhor foi quem salvou o refém? Por que a polícia não deixou o senhor entrar desde o início? Sônia Vargas, chefe da comunicação da polícia, interveio rapidamente. Neste momento, estamos apurando todo o processo de resposta. Pedimos que a imprensa não distorça os fatos. Outro repórter, Santiago Lemos, da Rede Globo, questionou. Delegado Pereira, o fato de ele estar fora da ativa foi o motivo para ser deixado de lado? Pereira evitou responder. Sérgio franziu a testa e disparou. Não responderemos a perguntas sobre indivíduos que não fazem parte da corporação. Lúcia se voltou para os repórteres, com firmeza. Se não fosse por David Marques, talvez mais pessoas tivessem morrido. Diante do silêncio pesado, David disse apenas uma frase. Não preciso de reconhecimento. Só queria salvar uma vida. Enquanto isso, na sala de emergência do Hospital das Clínicas de São Paulo, Inês Garcia passava por cirurgia. O projétil havia atingido o osso do ombro, danificando vasos sanguíneos. Os médicos corriam contra o tempo. No corredor, sua família aguardava, enquanto os repórteres eram mantidos do lado de fora. Ao mesmo tempo, Ivan Cardoso, com as mãos algemadas, era levado à cela de detenção temporária para avaliação psicológica. Ele murmurava, entre o delírio e a consciência. Não fui eu, e não lembro, e só ouvi tiros. Um oficial de segurança, Tomás Moreira, entregou um relatório na sala de comando. Confirmamos, Ivan tem histórico de PTSD pós-guerra. Foi tratado psicologicamente em 2017, mas o processo foi encerrado por abandono voluntário. Pereira ficou em silêncio. Isso significa que todas as avaliações iniciais estavam erradas. Sérgio acendeu um cigarro, murmurando atrás. Erros acontecem todos os dias. Lúcia virou-se bruscamente. E todos os dias alguém pode morrer por causa desses erros. Na área de descanso do parque, David e Léo estavam sentados em um banco de pedra. David tirou o casaco, revelando um braço coberto de cicatrizes antigas. Léo olhou e tocou de leve. Quando o senhor teve essas marcas? David sorriu, melancólico. Desde que ainda achavam que eu era útil. Léo ficou calado por um momento e disse. Me desculpa por ter gritado e por ter feito as pessoas rirem da gente. Não. David colocou a mão no ombro do filho.
Você fez a coisa certa. Foi mais corajoso que muitos adultos hoje. Lúcia se aproximou e colocou 2 copos d'água no banco. Não sei se pretende ficar em São Paulo por muito tempo. Mas se ficar, acho que essa cidade precisa de alguém como o senhor. David sorriu de leve. A polícia não precisa de velhos como eu. Lúcia balançou a cabeça. Não precisa de armas. Só de uma mente fria e um coração no lugar certo. Em uma pequena cafeteria na esquina da Avenida Paulista, os repórteres Patrícia Silva e Santiago Lemos reviam as filmagens. Patrícia tomou um gole de café e suspirou. Já cobri centenas de confusões. Mas aquele garoto hoje e os olhos dele ainda me perseguem. Santiago assentiu. O que podemos fazer além de registrar? Patrícia olhou pela janela e murmurou. Talvez, e pela primeira vez, a imprensa ficou atrás de uma criança. Ao mesmo tempo, nas redes sociais começou a circular o vídeo. Garoto de São Paulo implora por confiança e o mundo riu. Junto da imagem de Léo gritando no meio da multidão, segurando o crachá desbotado, vinha a legenda. Você tem certeza de que nunca ficou em silêncio enquanto a verdade era tratada como delírio? Na manhã seguinte, São Paulo despertou de uma noite conturbada. Os jornais estampavam fotos de David Marques com a camisa ensanguentada, Léo ao seu lado, e a jovem Inês Garcia sendo levada em uma maca para fora da cena. Manchetes sensacionalistas dominavam as capas. Herói anônimo impede sequestro no Parque Ibirapuera. Ex-agente entra sozinho no inferno. O filho avisou, ninguém ouviu. Mas por trás dos holofotes, uma crise silenciosa abalava as estruturas da Polícia Nacional. Na sede temporária montada dentro da zona de segurança do parque, uma reunião de emergência foi convocada. O delegado Júlio Pereira sentava à cabeceira. À sua frente estavam os assessores jurídicos, equipe de comunicação e comandantes intermediários. O clima era denso como se nevasse em plena primavera. Sônia Vargas, chefe da comunicação, largou o celular após uma ligação. O Ministério do Interior exigiu relatório detalhado. A imprensa está cavando tudo sobre David Marques. Se tiver qualquer mancha, vão expor. Um advogado chamado Fernando Dantas, calvo, com voz gélida, interveio. Se deixarmos Marques continuar atuando, não temos como garantir respaldo legal. Ele não é da corporação, não tem missão formal. Se houver novo incidente, toda a responsabilidade penal recairá sobre nós. Pereira apertou as mãos. Ele salvou uma vida. E se ela morrer na mesa de cirurgia? Fernando rebateu. Ele não tem seguro profissional, nem laudo psicológico atualizado. Hoje ele é aclamado. Mas se Inês falecer, vocês serão o escárnio nacional. Sônia concordou. Há 2 narrativas agora. Uma endeusa David como herói. Outra questiona o comando frouxo. Para proteger a imagem da polícia, o ideal é que ele não apareça mais. Sérgio, sentado no canto da sala, balançou a cabeça. Eu disse desde o começo. Toda vez que um estranho intervém, abrimos espaço para a desgraça. Ontem, por sorte, ninguém mais morreu. Mas isso não pode se repetir. Lúcia Oliveira levantou-se abruptamente. Senhores, David salvou um refém com as próprias mãos. Não atirou em ninguém, não causou pânico, não quebrou nenhuma lei. E mesmo assim estamos aqui decidindo como eliminá-lo como se fosse uma ameaça? Isso é vergonhoso. Fernando franziu a testa, com voz firme. Senhora Oliveira, emoções não substituem a lei. Nós não protegemos apenas vidas, protegemos o sistema. Lúcia rangeu os dentes. Olhou para Pereira. Senhor, se ignorarmos o único que compreendeu o agressor, então esse sistema não passa de uma casca vazia. E um dia, seremos nós as vítimas. Pereira não respondeu de imediato. Fechou os olhos por alguns segundos e assentiu devagar. Vou me encontrar com David novamente. Mas se houver mais pressão de cima, não poderei protegê-lo. Naquele momento, em uma pequena cafeteria em Vila Madalena, David estava pensativo ao lado de Léo.
Ele tomava café preto, enquanto o garoto mordia uma torrada sem vontade. O rosto ainda mostrava o cansaço de 24 horas intensas. Léo falou primeiro. Pai, e eles vão mandar o senhor embora? David não respondeu de imediato. Olhou o filho, os olhos fundos. Provavelmente sim. Mas por quê? Eles precisam do Senhor. Filho, as pessoas não precisam apenas da verdade. Elas precisam do que é conveniente. Uma voz feminina soou por trás. O Senhor está se tornando um símbolo. E símbolos são mais fáceis de apagar do que de preservar. Lúcia Oliveira entrou, segurando uma pasta de documentos. Sentou-se à mesa, com olhar preocupado. Tenho só alguns minutos. Estão procurando qualquer motivo para afastar você do caso. David assentiu. Eu imaginei. Eles não vão deixá-lo se aproximar de Ivan de novo. Podem até usar a mídia para apagar o que você fez ontem. Léo explodiu. Como eles podem fazer isso? Meu pai salvou uma vida, não matou ninguém. Lúcia olhou para o menino, com ternura. Léo, eu também estou com raiva. Mas às vezes, as pessoas temem aquilo que não conseguem controlar. David colocou a mão sobre a de seu filho. Eu não entrei para essa força por aplausos. Entrei porque achei que poderia proteger os outros. Se ontem foi a última vez que consegui fazer isso, e já valeu a pena. Lúcia mordeu o lábio. Vou tentar manter o nome do senhor no relatório. Pelo menos para que não seja apagado do documento oficial. David sorriu tristemente. Você não precisa fazer isso por mim. Estou fazendo por um menino que, no meio da multidão, teve coragem de gritar o que era certo. E por um pai que não virou as costas quando todos os outros ficaram em silêncio. Naquela tarde, em frente ao Hospital das Clínicas de São Paulo, um grupo de jornalistas permanecia de plantão, esperando atualizações sobre o estado de Inês. Uma enfermeira chamada Clara Monteiro saiu para informar, de forma breve. A paciente passou da fase crítica. Ainda está em coma, mas a pressão arterial está estável. A notícia foi imediatamente publicada nas redes sociais, com centenas de comentários. Um perfil anônimo escreveu: se aquele velho não tivesse entrado, ela estaria morta. E o mundo nunca saberia. Mas também houve críticas. E se ele tivesse falhado? Quem assumiria a responsabilidade? Não romantizem atitudes imprudentes. A lição é: civis não devem brincar de heróis. Em meio a essa avalanche de opiniões, Léo estava sentado em silêncio na sala de casa, olhando para a tela do notebook. Um vídeo dele gritando no meio da multidão continuava sendo compartilhado. Um comentário destacado dizia: quando uma criança diz a verdade, e os adultos tapam os ouvidos. Léo fechou o notebook. Olhou para o pai. Estão zombando de mim, como se eu fosse louco. David respondeu com serenidade. Eles riem porque não têm coragem de fazer o que você fez. Então precisam transformar o certo em ridículo. Léo baixou a cabeça, ficou em silêncio por um tempo. Depois, falou devagar. Eu não me importo mais. Só quero saber: o senhor tem orgulho de mim? David o abraçou com força. Mais do que tudo o que você pode imaginar. Tarde da noite, o delegado Pereira estava sozinho em seu escritório provisório. Sobre a mesa, o relatório do incidente, pareceres jurídicos, e uma carta escrita à mão ainda não assinada. Ele releu um trecho. Eu, Júlio Pereira, assumo total responsabilidade por autorizar a intervenção do ex-agente especial David Marques na emergência ocorrida no dia 27 de abril. Esta decisão não seguiu todos os protocolos administrativos, mas, se tivesse que repetir, faria da mesma forma. Ele pegou a caneta, prestes a assinar, mas a soltou. Lá fora, as luzes da imprensa ainda não haviam se apagado. Naquele instante, ele sabia, às vezes, fazer o que é certo e fazer o que é seguro são dois caminhos completamente diferentes. No Hospital das Clínicas, Inês Garcia acabará de ser transferida da sala de recuperação.
Sob a luz tênue, seus olhos se abriram levemente. Sua mãe, Márcia Garcia, uma mulher de cabelos grisalhos, segurou a mão da filha, trêmula. Inês. Você está me ouvindo? Ela piscou. Um leve sorriso surgiu. O garotinho e o senhor velho e eles me salvaram. Na manhã seguinte, imagens de David Marques saindo de mãos dadas com o filho pelos portões do hospital foram captadas pela imprensa. Léo segurava firme a mão do pai, cabeça erguida diante de dezenas de câmeras. Um jornalista se aproximou e perguntou: Senhor Marques, gostaria de fazer alguma declaração? David parou. Olhou ao redor, todos aqueles rostos já haviam zombado do filho dele, rido quando Léo levantou aquele crachá velho no meio da multidão. Ele disse calmamente: Não tenho discurso. Só quero que as pessoas entendam que, se uma criança grita algo estranho, não riam. Pode ser a verdade que os adultos desaprenderam a reconhecer. O grupo de repórteres ficou em silêncio. Léo levantou a cabeça, tirou um pequeno pedaço de papel amassado do bolso da camisa. Ele o entregou a Patrícia Silva, a que mais havia zombado dele. No papel, havia apenas uma frase: Só queria que as pessoas acreditassem na verdade, mesmo quando ela parece loucura. Patrícia leu com as mãos trêmulas. Deu um passo para trás e virou-se para Santiago Lemos. Acho que, e estamos devendo um pedido de desculpas. Na sala de reuniões do Ministério do Interior, o furor popular forçou o governo a ajustar sua estratégia de comunicação. O diretor de segurança, Álvaro Pinho, observava uma tela com a manchete de um especial: O homem que não usou armas, mas fez o mundo abaixar as suas. Pinho suspirou e olhou para Sônia Vargas, convocada da sede da polícia. Então todas as tentativas de silenciar o homem falharam. Sônia assentiu em silêncio. A população o vê como um símbolo. Se criticarmos agora, será suicídio político. Pinho acendeu um charuto, pensou, e murmurou: Então vamos transformá-lo em uma lenda aposentada. Só não o deixem se aproximar de outra cena de crime. Na delegacia de São Paulo, em uma sala sem câmeras, Sérgio estava cabisbaixo. Sobre a mesa, um ofício do Ministério do Interior suspendendo-o para investigação por erros operacionais. O documento dizia: falta de clareza na cadeia de comando, omissão sobre o disparo equivocado, conduta inadequada com testemunhas. A porta se abriu. Lúcia Oliveira entrou. Sérgio ergueu os olhos, a voz rouca: Veio me dar uma lição de moral? Lúcia sentou-se à frente, olhando firme. Não. Vim dizer que naquele dia, você não foi o único a errar. Mas foi o único que riu enquanto o menino chorava. Sérgio ficou em silêncio. Seu rosto já não mostrava arrogância. Ele tirou um envelope lacrado da gaveta. Escrevi isso naquela mesma noite. Não tive coragem de entregar. Para quem? Para o garoto. Léo. Lúcia pegou o envelope. Seu olhar já não tinha raiva, apenas tristeza. Antes tarde do que nunca. Naquela noite, em casa, Léo abriu o envelope no seu quarto cercado de mapas do mundo e livros de tática. Dentro, uma carta escrita à mão, com caligrafia forte, mas cheia de rasuras. Léo. Eu sou o adulto que riu enquanto você chorava. Eu estava errado. Não por não acreditar em você, mas por não ter coragem de admitir que você estava certo. Se um dia acontecer de novo, espero que você grite da mesma forma. Não deixe que o medo do riso mate a verdade. Desculpe. Sérgio Gomes. Léo terminou a leitura. Não sorriu. Não chorou. Apenas guardou a carta na gaveta, ao lado do crachá velho do pai. Depois, fechou a gaveta, como quem encerra um capítulo. Alguns dias depois, uma cerimônia discreta foi realizada na sede da Polícia Nacional. Sem imprensa. Sem fita vermelha. Apenas um auditório simples, algumas cadeiras de plástico, e um púlpito de madeira vazio. O delegado Júlio Pereira subiu para discursar antes de entregar uma comenda especial à medalha por coragem cívica a David Marques.
Ele disse: vivemos numa época em que se valoriza o perfeito, se despreza o incomum, e se teme o incontrolável. Mas naquele dia, foi alguém imperfeito, sem patente, sem arma, que nos ensinou a ser humanos antes de sermos policiais. David subiu ao palco, recebeu a medalha das mãos de Pereira. Todos se levantaram, aplaudindo em silêncio. No canto da sala, Lúcia Oliveira colocou a mão no ombro de Léo. Está orgulhoso do seu pai? Léo não levantou a cabeça. Murmurou: estou orgulhoso de mim também. Lúcia sorriu. E deve estar mesmo. 6 dias após o incidente no Parque Ibirapuera, São Paulo acordou em um sábado de paz. Mas na mente de milhões de brasileiros, o eco daquela crise ainda ressoava. Nas redes sociais, as hashtags #David Marques, #LeoEuValiente e #Ivan Cardoso dominaram os trending topics. Um vídeo especial foi amplamente compartilhado, a cena em que David entra no banheiro público sem arma alguma, com sua voz ecoando: não vim para te prender. Vim para encerrar isso. Em apenas 48 horas, o vídeo ultrapassou 12 milhões de visualizações, com centenas de milhares de comentários comovidos. Ele fez um louco baixar a arma só com palavras. O filho acreditou na verdade. E estava certo. Chorei. Não de medo, mas de esperança. Por outro lado, os que zombaram no início começaram a ser apontados pela internet. Entre eles, Sérgio Gomes era o mais criticado. Um vídeo resgatado mostrava ele debochando de Léo. Talvez seja filho do 007. A revolta era generalizada. Sem punição oficial ainda, Sérgio solicitou sua transferência para o setor administrativo, longe das operações de campo. Em entrevista interna à TV Cultura, ao ser perguntado por quê, ele apenas respondeu: não confio mais na minha capacidade de escutar na hora certa. Na casa de Léo, naquela manhã, ele estava sentado diante do computador ao lado do pai. Ambos assistiam ao programa O Espaço Aberto, que exibia uma reportagem especial intitulada De um grito desesperado a uma lição nacional. O apresentador perguntou: se pudesse voltar àquele momento, o garoto Léo gritaria de novo? David sorriu, olhou para o filho. Responde você. Léo hesitou um pouco, depois olhou direto para a câmera. Eu vou gritar ainda mais alto. E se alguém rir de mim de novo, vou continuar gritando, até que entendam. O programa imediatamente virou centro das atenções. A hashtag Grite Mais Léo se espalhou por todas as plataformas, tornando-se um símbolo do direito das crianças de serem ouvidas. Naquela mesma manhã, uma repórter da emissora EBC foi ao quarto de hospital de Inês Garcia. Ela ainda se recuperava, o braço enfaixado, mas o rosto irradiava luz. A senhora se lembra do momento em que o Sr. Marques entrou? Perguntou a repórter. Inês assentiu, com voz suave. Eu achei que ia morrer. Mas quando ele falou, e não sei porquê, eu acreditei que não. Gostaria de dizer algo a ele? Quero dizer, o obrigada. Não só por me salvar, mas por me fazer acreditar nas pessoas de novo. Naquela tarde, Léo e David caminhavam por um caminho de pedras à beira do lago no Parque Ibirapuera, o mesmo local que, uma semana atrás, havia sido palco do caos. Agora, a brisa era suave, a água balançava serena e as crianças brincavam como se nenhuma tragédia tivesse acontecido. Léo carregava um caderno, onde havia registrado cada pedaço da história sobre seu pai. Ele o entregou. Eu escrevi tudo. Sobre Ivan, sobre o Sr. Sérgio, e até aquela parte que o pai falou com ele sobre o Miguel. David folheou as páginas, os olhos marejados. Sorriu. Se você for publicar, quero uma cópia autografada. Léo brincou. Só quero que o pai me ensine a desmontar uma arma com um olho só. David soltou uma gargalhada e bagunçou o cabelo do filho. Não precisa desmontar arma nenhuma, você já venceu só com palavras. Eu aprendi com o pai. Um momento de paz estranhamente belo no meio de uma cidade que havia fervido de raiva. No dia seguinte, Léo e David receberam um convite especial da Universidade de São Paulo.
No texto havia um trecho. Convidamos cordialmente o Sr. David Marques para participar do painel Crise e Coragem Cidadã. Tema: Quando as palavras podem salvar vidas. Léo olhou para o pai, os olhos brilhando. O pai vai falar? David refletiu. Nunca pensei em subir num palco. Mas se eu puder passar alguma coisa para os mais jovens, então, por que não? Uma semana depois, o auditório da universidade estava lotado. Centenas de estudantes, professores e convidados estavam em silêncio. Quando David subiu ao púlpito, a luz o atingiu, e seus cabelos prateados pareciam poeira deixada por campos de batalha antigos. Ele começou. Eu achava que guerra só existia dentro de fronteiras, onde há armas e sangue. Mas naquele dia, percebi que a guerra também vive na mente. Naqueles momentos em que silenciamos quando deveríamos falar. No riso quando o outro está sofrendo. Ele parou por um instante e olhou para o fundo da sala, onde Léo estava sentado ao lado de Lúcia Oliveira. O herói daquele dia não fui eu. Foi um menino de 9 anos que teve coragem de gritar enquanto os adultos se calavam. O auditório se levantou em aplausos. Um estudante perguntou: se o senhor pudesse dizer apenas uma frase para o policial que zombou do seu filho, qual seria? David respondeu, sem hesitar: eu o perdoo. Mas espero que ele nunca mais se cale diante do próximo choro. Naquela noite, em casa, David abriu o laptop. Um novo e-mail havia chegado de Sérgio Gomes. Assunto: segundo pedido de desculpas. Eu ouvi sua palestra. E agora entendo por que as pessoas te escutam, enquanto eu fui obrigado a me calar. Não peço para ser visto como bom. Só peço para não ser mais uma vez alguém ruim. David não respondeu. Apenas clicou em o salvar, e fechou o computador. No coração, algo havia se encerrado. Finalmente, numa noite de domingo tranquila, no noticiário nacional, o apresentador encerrou com uma fala. Nesta semana, o país testemunhou uma história extraordinária, onde um ex-agente especial saiu das sombras, e um menino ensinou os adultos a escutar. Mas isso não é só uma história emocionante. É um lembrete de que a verdade nem sempre é fácil de ouvir, mas sempre merece ser ouvida. A tela se encerrou com a imagem de Léo, segurando o crachá desbotado do pai, em pé no Parque Ibirapuera, onde tudo começou. A história era um poderoso lembrete de que a verdade às vezes vem do lugar mais frágil. E que, se não escutarmos, o preço pode ser vidas humanas. Léo teve coragem de falar quando ninguém acreditava, e David provou que coragem não precisa de armas, só de firmeza e fé no que é certo. Crianças merecem ser respeitadas. Quem errou ainda pode reparar. E uma sociedade só evolui quando escolhe ficar ao lado da verdade e não da multidão. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.